Graças e paz, meus irmãos. Nós queremos aqui aproveitar mais uma vez a oportunidade para estarmos trazendo a mensagem de Deus para o seu coração, neste tempo que, por circunstâncias adversas que temos enfrentado, não temos podido nos reunir coletivamente. Então queremos aproveitar de alguma maneira os meios possíveis para levar até você uma mensagem de encorajamento, uma mensagem que possa edificar e abençoar a sua vida. E nesta mensagem quero compartilhar o texto de Salmos capítulo 6, versículo 1 ao 3, que diz assim: Senhor, não me castigues na tua ira, nem me disciplines no teu furor. Misericórdia, Senhor, pois vou desfalecendo. Cura-me, Senhor, pois os meus ossos tremem, todo o meu ser estremece. Até quando, Senhor? Até quando? Este salmo é um salmo de Davi, e é um dos primeiros dos salmos de penitência. Os salmos de penitência são salmos nos quais os seus autores, os seus escritores, eles estão sendo disciplinados por Deus e passando por sofrimentos, E todos eles, estes salmos de penitências, eles podem ser de ajuda para nós quando sentimos a necessidade de confessar nossos pecados e de nos aproximarmos de Deus. Neste salmo, Davi, ele descreve a sua situação e ele apresenta como sendo uma situação em que ele estava com inimigos o cercando por fora e os temores o corroendo por dentro, E por isso ele clama a Deus por misericórdia, Quando Deus trata de seus filhos, normalmente ele os repreende e em seguida os disciplina, como um pai faz assim com o seu filho. E de acordo com Hebreus, o capítulo de número 12, versículos de 1 a 13, vai nos mostrar que a disciplina ela não é um castigo realizado ou imposto por um juiz irado, mas a instrução dada por um pai amoroso para ajudar os seus filhos a amadurecer, a crescer, a se tornar ainda mais parecido com Jesus, que na verdade é o propósito de Deus para a vida de todo cristão, e esse deve ser o alvo de todo cristão. E por vezes Deus ele nos disciplina, às vezes para tratar de nossa desobediência, em outras ocasiões ele o faz a fim de nos prepararmos para o que nos espera no futuro. E eu entendo que o momento em que estamos vivendo agora, Deus está nos disciplinando. Deus está disciplinando o seu povo, as nações, os homens, a humanidade, ou por causa de nossas desobediências, ou nos preparando para o que nos espera no futuro. Nós sabemos que Deus está cumprindo o seu propósito, Deus está realizando o seu plano, cumprindo o seu plano. E Davi, ele sabia que merecia sofrimentos muito mais do que ele estava vivendo naquele momento, mais do que aqueles que ele estava recebendo, e por isso ele suplica a Deus aqui por misericórdia, ele pede a Deus misericórdia, que Deus se apresse em socorrê-lo. E então ele faz uma pergunta aflita, que é o tema da nossa reflexão: até quando? Esta expressão, esta interrogação, esta pergunta, ela aparece pelo menos 16 vezes nos Salmos. Essa pergunta ela expressa uma linguagem de impaciência, uma linguagem de queixa, expressa a angústia de quem ainda não recebeu alívio, expressa
o sentimento de alguém que está passando por uma situação e que está buscando alívio, mas ainda não recebeu. Talvez nesses dias em que estamos vivendo seja a sua pergunta. Talvez você esteja perguntando, você esteja aflito e perguntando: até quando? Até quando isto vai durar? Até quando isto vai permanecer? E eu creio que diante de tal pergunta, a resposta de Deus para mim, para você, é que tudo isso durará até que você tenha aprendido a lição que Deus deseja lhe ensinar, e até que você esteja preparado para realizar a missão que Deus tem para você. Por isso eu creio que a resposta a esta interrogação de aflição, até quando, tudo isso durará até que você tenha aprendido a lição que desejo lhe ensinar, e até que você esteja preparado para realizar a missão que tenho para você. Eu creio que depois de tudo isso que estamos vivendo agora, depois de tudo isso, nós teremos aprendido a lição e seremos pessoas melhores. Eu creio que seremos crentes melhores, famílias melhores, mais tementes e dedicados a Deus, mais envolvidos em sua obra, reconhecendo que temos uma missão e que devemos cumprir a missão de Deus, fazer a vontade de Deus neste mundo. Ou ao final de tudo isso nós seremos piores, né? Pois a enfermidade e a dor, elas podem nos aperfeiçoar, como também podem nos amargurar. E talvez ao final de tudo isso, alguns diante da dor e do sofrimento serão aperfeiçoados, serão moldados, ou muitos se tornarão ainda muito mais amargurados, e talvez até perguntando que onde está Deus? Cadê o Senhor? Né? E a diferença no que você vai se tornar, ou alguém aperfeiçoado, ou uma pessoa ainda muito mais amargurada, o que vai fazer essa diferença é a sua fé. Se você se voltar para Deus, neste momento em que você está vivendo, eu tenho certeza que você será uma pessoa melhor. Mas se você se afastar do Senhor, no final você será pior do que você é agora. E eu creio que este é o propósito de Deus para a minha vida e para a sua vida. Eu creio que tudo isto Ele quer nos tornar pessoas melhores, pessoas que o agradem, pessoas muito mais completas, muito mais amadurecidas. Neste tempo difícil, se nos voltarmos para Deus, se orarmos a Deus e lembrarmos de suas promessas e confiarmos nele, eu não tenho dúvida de que nós veremos que a sua graça é suficiente para suprir as nossas necessidades. Não devemos perguntar quando vou sair dessa situação. Essa não deve ser a pergunta que eu e você devemos fazer. Quando vou sair dessa situação? Quando tudo isso vai passar? Mas sim, eu creio que a pergunta que eu e você devemos fazer neste tempo é: o que posso aprender com isso que estou vivendo agora? O que eu posso aprender com tudo isto que eu estou passando? O que eu posso aprender com toda esta situação em que estamos vivendo agora? E eu acredito que você pode aprender a ser mais paciente. Talvez você esteja querendo que tudo passe logo, que a sua situação mude imediatamente, e talvez você ache que está demorando muito. Deus, Ele quer ensinar você a ser paciente. Eu creio que eu e você, nós podemos aprender a ser mais paciente, a ter mais fé, a ser mais obediente ao Senhor, a servir melhor aos outros.
Este é um tempo em que você pode aprender a ser um servo melhor, a socorrer aqueles que estão necessitados, a ajudar aqueles que estão precisando neste momento. Eu creio que você pode aprender neste tempo a glorificar a Deus, a adorar a Deus, a louvar a Deus, apesar das circunstâncias, apesar das situações. Você pode também ser mais submisso ao Senhor, porque diante daquilo que Deus faz, daquilo que Deus está agindo, você pode resisti-lo, você pode rejeitá-lo, ou você pode se submetê-lo e confiar, sabendo que Ele está cuidando de você, que Ele age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Talvez o Senhor não faça aquilo que pedimos no momento em que nós desejamos, mas Ele fará o que é preciso e nos ajudará a glorificar o seu nome. Não fique perguntando até quando tudo isso vai continuar, mas que você possa, na verdade, neste tempo estar dizendo: Senhor, como posso glorificar o teu nome em meio a tudo isso? Como posso ser uma pessoa melhor, um servo melhor, um crente melhor em meio a tudo isso que estamos vivendo? Eu creio que essa deve ser a pergunta. Davi estava angustiado, aflito e perguntando: até quando, Senhor? Até quando? Talvez esta também seja a tua pergunta neste momento. Até quando? Ou por que tudo isto? Mas creio que esta não deve ser a pergunta. A pergunta que você deve fazer para si mesmo neste momento é: o que eu posso aprender em meio a tudo isso? Como posso glorificar o teu nome em meio a tudo isto? Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei-o tudo para a glória de Deus. Deus te abençoe e viva para a glória de Deus. Que depois que tudo passar, você tenha aprendido a lição de que Deus tem uma grande obra, tem uma grande missão para nós como cristãos, e que nós possamos nos colocarmos submissos em suas mãos para fazer a sua vontade. Que Deus te abençoe e que em meio a tudo isso possamos continuar louvando a Deus em qualquer circunstância. Deus te abençoe, Deus te guarde com paz e a alegria do Espírito Santo.